O Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal, diz Haddad. O ministro afirma que o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a desoneração da folha de pagamentos porque o Legislativo deve ter as mesmas obrigações do que o Executivo ou equilíbrio fiscal nunca será alcançado. É isso. O Congresso precisa responder pelo equilíbrio das contas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o esforço para que o país equilibre as contas não chegará a uma vitória por nocaute. Cada 6 meses é um round, sempre vai ser por pontos, afirmou o petista em entrevista à Folha de São Paulo, em seu gabinete na quinta-feira, dia 25 de abril. Vamos ler juntos aqui. Questionado sobre a alteração das metas fiscais estabelecidas para 2024 e 2025, ele afirma que o Executivo não consegue impor a sua agenda ao Legislativo e elenca propostas de ajustes que foram desidratadas pelo Congresso Nacional. Entre elas está a que prevê a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de empresas e prefeituras. A medida foi questionada pelo governo no Supremo Tribunal Federal. 5 magistrados já votaram para que ela seja suspensa por não indicar impacto financeiro sobre as contas públicas. Luiz Fux, o ministro, pediu vista. O ministro justifica a iniciativa afirmando que o Legislativo, que tem hoje a mesma prerrogativa do Executivo para criar despesas, deve também indicar as receitas para fazer frente a elas. Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento e sim a presidência da República, afirma Fernando Haddad. Questionado se o descumprimento não leva ao descrédito da meta fiscal, ele afirma que o mais importante é o compromisso do governo de persegui-la e admite cortes de despesas se não houver alternativas. Ninguém teve a coragem de fazer o que estamos fazendo, afirma ele. Nós estamos avançando. Meta fiscal. O livro o senhor está lendo, ou melhor, que livro o senhor está lendo? Eu estou lendo as obras do historiador alemão Reinhard Koselleck. Terminei o segundo dos 4 livros que comprei dele, Extratos do Tempo. O senhor vai seguir lendo mesmo depois das declarações do presidente Lula? Nesta semana que, ao invés disso, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara? O presidente fez uma brincadeira de super bom gosto, descontraída, que não merecia essa discussão toda. Aí a Mônica Bergamo pergunta: bem, sobre a economia, a revelação de que a meta fiscal estabelecida pelo governo para 2025 será alterada gerou ruído e descrédito, porque afinal devemos acreditar que as metas são para valer e não que serão alteradas dezenas de vezes. Não é a primeira vez que isso acontece. No governo do Michel Temer, por exemplo, houve uma mudança de meta fiscal sem maior questionamento. Agora, uma coisa é você deixar de ter uma meta exigente que indique uma trajetória consistente para a redução da dívida pública. Isso seria um problema. Outra coisa é você reconhecer que as condições políticas retardaram o cumprimento, mas seguir estabelecendo uma meta fiscal exigente para os anos seguintes. Não deixá-la frouxa foi o que fizemos. A meta definida em março do ano passado de zerar o déficit neste ano de 2024 sofreu alguns reveses políticos e naturais em uma democracia. O Executivo não consegue impor a sua agenda ao Legislativo. Quais foram os principais reveses na sua opinião? Todos os projetos e medidas corretivas que propusemos foram negociados e desidratados no Congresso à luz de considerações que os parlamentares legitimamente podem fazer. Agora mesmo eu tive que renegociar o PERSE, o Programa Emergencial dos Setores de Eventos, criado em 2021 e que prevê isenções tributárias para empresas paralisadas na pandemia da Covid-19. No meu entendimento, ele tinha que acabar, mas tive que postergar, diluindo seus efeitos no tempo. A desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia é um outro caso. Há mais de 10 anos eles são beneficiados, com um total de 150 bilhões de reais, sem nenhuma vantagem para o país. Isso é demonstrado por diversos estudos acadêmicos. Se eu baixar a guarda e dizer que a meta é de 1% de déficit, ele vai para 2%, diz o ministro Fernando Haddad nesta entrevista.
A desoneração da folha de pagamento dos municípios de até 156,2 mil habitantes nem estava na pauta. No entanto, uma emenda de última hora, apresentada por parlamentares, que representa 10 bilhões de reais em custos tributários, foi aprovada e tivemos que recorrer ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, para reverter. O ministro Cristiano Zanin deu liminar a favor do governo em uma ação que sustenta que o Congresso não pode prorrogar a desoneração das folhas de pagamento sem demonstrar o seu impacto financeiro. 4 magistrados já seguiram o seu voto. É importante, então, esclarecer: uma coisa é uma meta onde se quer chegar, outra coisa é o resultado que você consegue politicamente atingir respeitando os poderes. Importante dizer uma coisa, tá? O Haddad está enquadrando o Congresso, mas em toda a entrevista ele é extremamente respeitoso com os outros poderes. O Congresso precisa também ser convencido, gente, dessas mudanças. Isso aqui é muito importante da gente ter na cabeça, tá, gente? Senão a gente cai na loucura dos discursos de Arthur Lira desses caras. A gente precisa entender que tem um jogo aí no meio. Vamos voltar aqui para a leitura. E a terceira coisa importante é saber se o governo está ou não comprometido com a trajetória das contas públicas. O nosso compromisso é o de botar ordem em 10 anos de déficits públicos que acumulam quase 2 trilhões de reais. Responsabilidade do Congresso. Um líder do PT me disse que a diferença entre o Lula de 2022, entre o Lula de 2002 e o Lula de 2024 é que antes ele era rico e agora ele é pobre. Ou seja, perdeu poder sobre o orçamento, que hoje tem que dividir o Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, afirma que a briga para ver quem manda nos recursos será permanente. Há não muito tempo atrás, criar despesas e renunciar receitas eram atos exclusivos do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal disse que o parlamento também tem o direito de fazer o mesmo. Mas qual é o desequilíbrio? É que o Executivo tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal e o parlamento não. É por isso que nós recorremos agora no Supremo Tribunal Federal, na ação que discutia a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para prefeituras. É preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei e que os atos que não a respeitem precisam ser suspensos. Se o parlamento tem as mesmas prerrogativas do executivo, ele deve ter também as mesmas obrigações. Nós temos o orçamento fechado, com meta estabelecida, tudo bonitinho. Aí vamos, referindo-se ao Congresso, dar o benefício para prefeituras, para governos, para entidades assistenciais, para taxista, tudo bem. Mas da onde vêm essas receitas? Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, e sim a presidência da República, e chama o vice. Ninguém quer retirar a prerrogativa de ninguém, mas não pode um poder, o executivo, ficar submetido a regras rígidas e o outro, parlamento, não. Se a exigência de equilíbrio fiscal só valer para o executivo, ele não será alcançado nunca. Pergunta a Folha de São Paulo: como é que é a sua relação com o presidente da Câmara, o Arthur Lira? Ele conversou com o presidente Lula recentemente. O clima melhorou entre os poderes? A conversa foi boa, o Lula é bom conversador. Toda vez que eles dialogam, o clima melhora, diz o Fernando Haddad. Ainda sobre os desafios de se cumprir a meta fiscal, ouvi do próprio governo que o senhor tem o mesmo comportamento do filho que promete à mãe, que vai tirar 10 na prova, volta com nota boa, mas menor, e fica parecendo um fracassado. Estabelecer uma meta ambiciosa, que sabe-se não será cumprida, não gera o efeito inverso de perda de credibilidade? Ao contrário, eu tenho certeza absoluta que, se a meta não for exigente, as medidas de aumento de arrecadação e contenção de gastos não passam pelo Congresso. Se eu baixar a guarda e disser que a meta é de 1% de déficit, ela vai para 2%. É difícil, mas a meta é factível. O mercado não acredita nela e prevê déficit de 0,7% para esse ano e de 0,6% para 2025. As projeções são diferentes.
O mercado coloca na conta eventuais reveses que o governo vai ter. E por que o próprio governo não coloca? Porque eu não posso reconhecer que um projeto não vai ser aprovado antes de eu lutar por ele. Vou dar um exemplo. A revisão da vida toda, o recálculo do valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições feitas por um trabalhador com impacto de 400 bilhões, foi revertida no Supremo Tribunal Federal antes da aprovação. Se tivéssemos perdido a meta de 2025, não poderia ser zero, porque o impacto seria de no mínimo 0,5% do PIB. Nós estamos agindo junto ao Judiciário, ao Legislativo e ao Executivo para que a disciplina das contas públicas volte à ordem do dia. Desde 2015, nós estamos com 19% do PIB de despesa primária e, em média, 17,5% do PIB de receita primária é estruturalmente inviável. Se não compreendermos que temos que reverter esse quadro e voltar ao patamar de receita de 18,7% do PIB, como era em 2011, em 2013 não haverá ajuste. E é absolutamente possível voltarmos a esse patamar só combatendo os gastos tributários, perda de arrecadação provocado por benefícios e isenções criados neste período, como a desoneração da folha. O gasto tributário no Brasil, que já foi de 2% e chegou a 6%, ou seja, os lobbies atuaram firmemente para diminuir a base fiscal em proveito próprio e não em proveito do Brasil. Estamos eliminando gastos tributários absolutamente ineficazes, já conseguimos fazer muita coisa, a arrecadação neste ano está aumentando 8,5% acima da inflação. Mas há receitas extraordinárias neste ano que não vão se repetir, como a taxação dos estoques, dos depósitos em fundos offshore. A margem da fazenda é cada vez menor. Não são receitas extraordinárias. A maioria delas é receita consistente. Você pensa que foi fácil reverter politicamente? A decisão populista de Jair Bolsonaro de tirar imposto dos combustíveis para fazer demagogia, baixando o preço da gasolina e do diesel em período eleitoral? Essa é uma receita permanente. Não foi fácil convencer o nosso governo, convencer o presidente Lula, que acabou de tomar posse, de que era o certo a fazer. Eu falei para ele, o dólar vai cair, vai compensar a volta dos impostos, a gasolina vai baixar, e foi o que aconteceu. Como o senhor admite, não é fácil. Por isso que nós fomos ao Legislativo e estamos indo agora ao Judiciário. É muito importante quando ele fala do Judiciário, gente, que é essa que é a questão, essa é a importância da gente falar de um ministro como o Alexandre de Moraes. Se a gente não tivesse o Supremo Tribunal Federal atuante, isso aí teria ido realmente para um caminho muito complicado. Muito complicado. Ia ser uma coisa bem complexa ter que lidar com esse Congresso. Ninguém teve coragem de fazer o que nós estamos fazendo, diz o Haddad. Muitos ministros respeitáveis passaram por aqui e não enfrentaram esse debate. Eu não estou criticando ninguém, tudo é difícil. O negócio é não desistir e buscar o certo. Nenhum economista critica o mérito do que estamos fazendo. Pautas bomba. O limite de 2,5% de crescimento de despesa estabelecido no arcabouço fiscal é outro número colocado em dúvida. Há uma pressão de gastos estruturais como a Previdência, atrelado à política do governo de reajustes de salário mínimo acima da inflação. Há um aumento de despesas com emendas parlamentares, há pautas bomba como a volta dos quinquênios para juízes, promotores e outras categorias. Estou trabalhando, tive uma reunião com 15 senadores anteontem para assegurar a PEC do quinquênio, que considera um retrocesso. Estamos agindo para evitar que esse tipo de coisa aconteça, mas aqui é apenas um ministério, o país precisa se entender. Há duas alternativas caso não se consiga evitar o aumento exponencial de despesas. Ou altera o teto de 2,5% do arcabouço fiscal, ou o governo corta gastos. Me parece que o presidente Lula não está disposto a usar a tesoura. Qual será a escolha? Cada dia com a sua agonia, nós estamos avançando. O Haddad está dando boas respostas aqui. Agora, não adianta imaginar que vamos voltar aos bons tempos de crescimento de 3,5%, de 4,5%, cometendo os mesmos erros que nos trouxeram
para 1,5%. Estamos fazendo as coisas corretas. Aceitei ser ministro da Fazenda para implementar o ajuste sobre quem não paga imposto. E sem penalizar os mais pobres, porque todo o ajuste nesse país é feito no lombo do trabalhador. Congela o salário mínimo por 7 anos, congela a tabela de imposto de renda. Uma pessoa que ganha R$ 1.500 estava pagando imposto e o sujeito que tem dinheiro em fundo exclusivo dos super ricos não paga nada. Desonera os fundos, desonera as empresas que não pagam os impostos, os lobbies, cria paraísos fiscais dentro do país, acaba com o voto de qualidade do CARF para beneficiar empresas lobistas que não pagam impostos. São coisas inaceitáveis para mim. Eu prefiro não participar de um trato como esse. Corte de despesa. Quando o senhor não diz claramente que o teto de despesas de 2,5% do arcabouço é sagrado, podemos concluir que os cortes de despesas estão descartados e que no fim esse percentual será sim alterado? Eu nunca tratei o marco fiscal desde que ele foi aprovado. Para mim, aquilo ali, os 2,5% de limite de crescimento de despesas, é o que tem que ser. Podemos concluir então que pode haver corte de despesas? Veja bem, amanhã tem outra eleição, outro presidente, as condições econômicas melhoraram, conseguimos arrumar as contas. Então, esses parâmetros podem ser revistos, eu sempre disse isso. Mas hoje, acredito que eles devem ser mantidos, até que consigamos demonstrar que estamos em uma trajetória consistente de ajuste fiscal e de redução da dívida pública. O senhor preferiria, então, se necessário, defender cortes a alterar esses 2,5%? Se necessário, sim. Mônica Bergamo então pergunta, mas há muita resistência, inclusive do presidente Lula, e eu entendo. Depois de 7 anos de baixo investimento, de servidor e aposentado pagando conta, de calote nos precatórios, de bombas relógios sendo construídas, de sujeito iludindo a população de que as contas estavam sendo colocadas em ordem. Aqui ele tá falando, sabe de quem, gente? Do Paulo Guedes, tá? Ou talvez dos ministros do Temer, mas acho que é do Paulo Guedes aqui. É natural que haja resistência. Por outro lado, se os cortes forem necessários, o senhor não vai acabar botando a conta em cima dos mais fracos novamente? Qual que é a saída? Não, tem várias formas de cortar despesas. Super salários, por exemplo, tem que cortar. O Proagro, programa voltado para agricultores, gastava 1 bilhão e passou para 10 bilhões. Tem alguma coisa errada. A Fazenda está cuidando dos gastos tributários, o Ministério do Planejamento está cuidando dos gastos primários. Todos os gastos, na minha opinião, têm que ser revistos. Os tributários, que saíram de 2% e foram para 6% do PIB, e os primários, que desde 2015 superaram 19% do PIB. Aceitei ser ministro da Fazenda para implementar o ajuste sobre quem não paga imposto e sem penalizar os mais pobres. Isso é inaceitável para mim. Agora falamos sempre dos problemas, e é justo, mas tem muita coisa importante acontecendo. O crédito e a renda voltaram a subir, o desemprego caiu, a confiança do mundo no Brasil melhorou muitíssimo, aumentamos a nossa nota de crédito junto às agências de risco. Entramos com gente falando em recessão e agora tiveram que encaixar 2,9% de crescimento. E eu penso que na revisão do IBGE vai chegar em 3% de crescimento. Influência externa. Como você vê o cenário externo com a possibilidade de alta de juros nos Estados Unidos, o que afetaria diretamente o Brasil? Muita gente falava que os juros americanos cairiam em março, tinha aposta em dinheiro, e quando é que isso acontece é para valer, não é palpite de economista-chefe. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, fez uma barbeiragem, errou em suas próprias previsões, comunicou errado, levou o mundo a errar. Muita gente perdeu dinheiro, inclusive no Brasil, apostando na valorização do real. Eu acredito que os juros não vão subir nos Estados Unidos, mas também acredito que eles vão empurrar o ciclo de cortes para frente. Juros. E no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, falou que a âncora fiscal menos transparente aumenta o custo da política monetária, sinalizando que os juros podem subir. O governo Bolsonaro fez o maior déficit da história
inclusive por conta da pandemia da Covid-19. Mas mesmo tirando a pandemia, foi o estouro da boiada, furando o teto o tempo inteiro. No pior momento, a Selic chegou a 2%. Eu não sou o diretor do Banco Central, mas para mim seria uma enorme surpresa com a inflação de março em 0,16% e os juros subirem. Estão pedindo o que da economia brasileira? Está sendo uma experiência extremamente complexa conviver com um presidente do Banco Central que você não escolheu. Que outras medidas estão sendo pensadas para, diante das previsíveis dificuldades, se alcançar de fato as metas propostas? Eu não posso antecipar, são medidas ainda em estudo. O Ministério da Fazenda enfrenta rounds, a cada 6 meses é um round. No ano passado ganhamos o primeiro e o segundo rounds, agora estamos no terceiro round, no Legislativo e no Judiciário. Se a gente for ganhando, avançando, vai ser sempre por pontos, não vai ser por nocaute. Excelente entrevista, gente. Recomendo que vocês vejam o vídeo lá no YouTube da Folha de São Paulo. Eu normalmente não recomendo coisas da Folha de São Paulo porque é a Folha não democrata, mas é importante a gente ouvir o ministro Haddad e a gente ter uma discussão sóbria sobre economia. Até para criticá-lo, a gente precisa ter uma discussão sóbria. Se a discussão não for sóbria, a gente não vai aprender ao longo do nosso caminho. E